Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 6 de maio de 2025, 6/5 de 2025, o 149º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. O canal Checkmate Global completou 5 anos no último dia 4. Inicio agora o 6º ano com a missão cumprida, pois transmiti informação relevante e tempestiva a todos que queriam entender as transformações mundiais e salvaguardar a sua segurança pessoal. Informações relevantes porque mostrei e provei, com evidências, testemunhos e fatos, que a balança do poder estava mudando. Desde o início do canal, segui esta linha de raciocínio para prevenir quanto a este fato, hoje inquestionável. Tempestividade, porque no Brasil fui o primeiro e talvez o único a mostrar esta mudança antes de seus efeitos mais visíveis. Hoje, muitos falam da dívida dos Estados Unidos, da desdolarização, etc., mas pesquise para ver quem falava disso e mostrava os fatos há 5 anos atrás. Lembro de uma pessoa conhecida do público, num vídeo que me enviaram à época, dizendo que ninguém precisava se preocupar com a dívida dos Estados Unidos antes de 10 anos. Aliás, muitos dos que falam hoje viram as primeiras informações que mudaram a sua opinião aqui. Quem é da comunidade fechada de membros do canal teve acesso, em abril de 2021, às projeções detalhadas para 2025, com dados como o PIB e população por países relevantes. Uma informação tem tanto mais valor quanto a sua utilidade para a tomada de decisão antecipada significativa. Portanto, deve preceder os fatos e propiciar uma linha de ação preventiva adequada para quem tem discernimento. Falar depois dos fatos em andamento tem bem menos valor. Isso é assim. Vamos em frente. O movimento atual e o seu momento de ruptura com a ordem existente, onde todas as peças vão ao piso do tabuleiro e o jogo como era conhecido não funciona mais, chama-se Checkmate Global. O momento do movimento de ruptura está se aproximando e eu denominei Checkmate Global. Eu dei esse nome pelo evidente simbolismo e ele está acontecendo agora, como previsto, e deve ter a conclusão desta fase em poucos meses. Observem a análise de Peter Schiff e Ray Dalio, que mostrarei mais à frente. Atentem também para os avisos de Larry Fink, do BlackRock, de que vou falar no meio do vídeo. Até mesmo o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, um peão jogado pela mão de G, reconheceu publicamente este momento. O gabinete de Starmer disse ao Sunday Times o seguinte, abre aspas, o mundo mudou, a globalização acabou e agora estamos em uma nova era, fecha aspas. Quem acompanhou o canal desde o início sabe como as próximas jogadas vão transcorrer e está preparado com as medidas prudenciais indicadas. Trump é um peão disruptivo que está lá com um objetivo específico. Ele tem a missão de mudar a dinâmica do jogo e levar ao checkmate global. Foi posto lá com esta finalidade. Por isso tenho dado tanta atenção a ele nas análises. As primeiras divisões em sua equipe já aconteceram antes dos 100 dias de governo. A visita ao Salão Oval de Laura Lomer, mostrando infiltrações na equipe, foi um fato interessante
que desencadeou algumas ações. A crise no Departamento de Defesa, onde o secretário Pete Hegseth demitiu alguns de seus assessores principais, e o afastamento do conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz são parte visível deste processo. Todavia, Trump sabe que não tem as cartas certas na mão e precisa dissimular a sua situação. Chamar a atenção diariamente para onde as coisas não estão acontecendo, a fim de manter os necios entretidos, é essencial. Escalar para desescalar, blefar. Em alguns momentos, precisa ele discretamente ajustar a posição, dando ares de vitória. Os torcedores adoram e acabam não olhando na direção indesejada. Bem, Trump recuou de novo. No dia 22, ele disse reconhecer que a tarifa imposta à China de 145% é um nível muito elevado e que vai cair substancialmente. Segundo uma pessoa que compareceu ao evento onde ele disse isso, Trump antecipou que uma desescalada acontecerá em breve. Em resposta à sinalização, o porta-voz da diplomacia de Pequim, Gu Jiakun, disse o seguinte, abre aspas, a porta para conversar com os Estados Unidos está escancarada, fecha aspas. Todavia, a China tem deixado claro que a iniciativa tem de ser de Washington. Ocorre que os estoques do varejo nos Estados Unidos só podem durar mais 6 semanas, período após o qual haverá falta de gêneros de consumo se a situação com a China não for normalizada. A China também está sofrendo o impacto da guerra tarifária e agora é ver quem aguenta por mais tempo. Trump confrontou Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, ordenando-lhe que baixasse os juros e falando em demiti-lo. Trump disse o seguinte, abre aspas, se eu quiser que ele sairá rapidinho, fecha aspas, enfatizando que Powell está fazendo política com cortes de juros. Todavia, Powell já havia enfatizado que Trump não tem poder para fazer isso, para demiti-lo. Do ponto de vista legal, não poderia demiti-lo, e que ele terminaria o seu mandato, que vai até maio de 2026. Com a disputa entre os dois, os mercados ficaram agitados e as perdas se elevaram. Trump recuou mais uma vez e moderou os seus comentários, e Powell permanece no cargo. Trump anunciou algumas vezes estar em contato com o líder chinês Xi Jinping para negociar um acordo comercial. A última e de maior repercussão foi numa entrevista à revista Time, onde Trump disse que Xi Jinping havia ligado para ele. Ocorre que isto foi veementemente desmentido pelo governo chinês. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que Xi Jinping não falou recentemente com ele e afirmou que seus respectivos governos não estão tentando fechar um acordo tarifário. A China negou repetidamente que tais negociações estivessem ocorrendo, acusando Washington de enganar o público. Pergunta-se: quem está mentindo nessa história? Trump tem usado uma estratégia de muitas vezes parecer errática, onde tudo se torna imprevisível, muito confuso. Ele escala para desescalar e pressiona para obter alguma vantagem. Ele havia entrado em negociações com o Irã, dizendo que preferia a diplomacia às bombas. Foram feitas 3 rodadas de negociação e parecia que estava tudo evoluindo.
Aí, então, de repente, no dia 1º de maio, Trump anuncia em sua rede social sanções a países e pessoas que comprassem petróleo do Irã. Claro que é uma estratégia para usar na mesa de negociações. Todavia, causa confusão por não se perceber corretamente em que sentido ele está indo. Aliás, é interessante que políticas públicas ou de Estado agora são comunicadas pelas redes sociais. Na verdade, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, está muito irritado com o Irã pelo apoio que este tem dado aos Houthis do Iêmen, segundo ele, segundo Pete. Ele recentemente disse que o Irã pagará as consequências por apoiar os Houthis do Iêmen. Esse fator pesou bastante na decisão de Trump. Afinal, os Houthis estão lutando contra 2 porta-aviões dos Estados Unidos e seu grupo de ataque há quase 2 meses e não foram derrotados, tendo anunciado mais de uma vez ter alvejado os porta-aviões. Surgiram fotos e vídeos na internet que mostram avarias em um dos porta-aviões. Daí essa mudança de tom de Trump, que não vai mudar grande coisa, pois o maior comprador de petróleo e gás iraniano é a China. Outro fator que chama atenção é como a Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos, que geralmente tem desempenho discreto, sob agora a direção de Bessent, passou a opinar sobre tudo, inclusive política externa. Certamente este ato não vai ajudar nas negociações que estavam em andamento. Na negociação de um cessar-fogo na Ucrânia, o mesmo está acontecendo, impasse e falta de resultados. Zelensky não pode concordar em ceder territórios para Putin, pois seria retirado do poder pelos nacionalistas. Por outro lado, esta é uma das condições irrevogáveis de Putin. Enfim, Trump já está jogando a toalha e Marco Rubio já disse que os Estados Unidos vão sair das negociações. Nas negociações com as 3 frentes, Rússia, Irã e China, as coisas não estão andando como esperado. Ademais, também nenhum novo acordo comercial foi assinado até o momento. Trump sabe disso tudo, mas tem de cumprir o roteiro. Isso acontece porque, no caso de Rússia, Irã e China, esses países não são tão suscetíveis à pressão como alguns acreditam ou supunham anteriormente. Algo precisa mudar, pois o Ocidente não tem como lutar em 3 frentes, sendo a derrota muito provável se acontecer. Este quarteto de conveniência, Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, não existia antes das pressões do Ocidente. Estão unidos por um instinto de sobrevivência e são muito resilientes. Dos 4, 3, Rússia, Irã e Coreia do Norte, já estão sob sanções há anos, enfrentando todo tipo de punição, inclusive expulsão do SWIFT e do sistema financeiro, e ainda assim não esmoreceram. Pelo contrário, estão unidos e a cada dia parecem mais fortes. Essas pressões do Ocidente, não vão resolver nada, pelo contrário, os está unindo ainda mais. Pura sobrevivência. Era fundamental dividi-los para perderem força, o que não está acontecendo porque não interessa aos DGs. O caos é um ingrediente necessário a eles, seguindo aquela fórmula de criar a situação, esperar a reação e oferecer a solução. O Oriente tem muitas fragilidades que poderiam ser exploradas. Há problemas lá que merecem atenção. A disputa pelo poder dentro da China
é um dos maiores riscos que existe à estabilidade mundial. A China tem um sistema concentrado de poder e as disputas internas são sempre herméticas, até que surge um novo líder. Para se ter uma ideia, a China teve apenas 5 líderes, de fato, em 75 anos de comunismo. O primeiro foi Mao Tse-tung, de 49 até 76, que ficou 27 anos no poder, o mais longevo e poderoso deles. Hua Guofeng, que ocupou o cargo de presidente após a morte de Mao, não teve muita influência e ficou só 2 anos no poder, até que um golpe branco fez ascender Deng Xiaoping. Por isso, não considero Hua um líder influente de fato. Deng Xiaoping, de 78 a 92, que ficou 14 anos no poder, iniciou o processo de afastamento do maoísmo e a modernização da China. Fez um bom acordo com os globalistas e DGs e foi responsável por fazer a China se tornar o que é hoje. Os 2 líderes seguintes ficariam no poder por 10 anos cada um, por 2 mandatos de 5 anos. Veio, então, Jiang Zemin, de 92 a 2002, que se tornou secretário-geral do partido e presidente do país, tendo falecido no mês seguinte ao 20º Congresso do partido, que confirmou o 3º mandato de Xi Jinping. Após Zemin, veio Hu Jintao, que governou numa época de grande crescimento econômico da China. Ele acabou protagonizando uma cena marcante e triste, quando foi retirado à força do 20º Congresso do partido em 2022. Em seguida a Hu Jintao, veio Xi Jinping, de 2012 até o momento. Xi quebrou a regra de 2 mandatos e está no 3º mandato, o que foi visto como uma conquista de poder inadequada por outras forças do partido. Em função disto e de uma crise econômica persistente, da qual já falei aqui várias vezes, Xi Jinping tem sido confrontado por diversas facções do partido, dentre as quais a facção dos príncipes, cujo expoente é Deng Pufang, filho do ex-líder do PCC Deng Xiaoping, e a dos maoístas, 2 facções. Ademais, antigas facções que apoiaram os ex-líderes Jiang Zemin e Hu Jintao, como a Liga do Juventude Comunista, estão também se aliando aos príncipes e aos maoístas em oposição a Xi Jinping. No movimento, até há pouco tempo impensável, certas pessoas do círculo íntimo de Xi Jinping, que ele havia levado ao topo do poder, estão caindo. O general Yi Wendong, a 3ª figura mais importante nas Forças Armadas da China e vice-presidente da Comissão Militar Central, não fez nenhuma aparição pública desde a sessão de encerramento do Congresso Nacional do Povo, em 11 de março. O almirante Miao Hua, ex-chefe do Departamento de Trabalho Político da Comissão Militar Central e principal estrategista de pessoal de Xi Jinping nas Forças Armadas, foi colocado sob investigação em novembro de 2024 e afastado. Zhong Xiaojun, assessor próximo de Xi, também foi afastado e transferido para um cargo inexpressivo numa universidade. Para vocês entenderem a dimensão disso, a importância dessas pessoas que foram afastadas, o general Yi Wendong, o almirante Miao Hua e o ex-assessor de Xi, Zhong Xiaogun, já foram chamados de Triângulo de Ferro do Círculo Interno Militar de Xi. Vou repetir, estes 3 afastados já foram chamados de Triângulo de Ferro do Círculo Interno Militar de Xi Jinping e agora estão todos afastados.
Já comentei aqui que se Xi Jinping, se o líder se sentir ameaçado, ele poderá tomar iniciativa de guerra para unir o povo sob a sua liderança. Existem aspectos culturais que podem definir os rumos desta disputa pelo poder que acontece atualmente no mundo. Num agravamento da crise, que gere, por exemplo, desabastecimento, é necessário considerar o ethos dos povos envolvidos e sua capacidade de resiliência. Por exemplo, russos e chineses passaram em sua história por vários momentos de fome e sofrimentos atrozes, notadamente no período de Stalin e Mao Tse-tung, o que fez crescer neles uma profunda resiliência. Passaram por guerras devastadoras em seus países e se recuperaram. Então eu pergunto, quantas vezes sequer algo próximo a isto aconteceu nos Estados Unidos? Qual seria o impacto de uma crise com fome e sofrimento na sociedade dos Estados Unidos? A nova geração de jovens ocidentais aguenta até que ponto? Isto também, naturalmente, se aplica à Europa, com a nova geração hiperfrágil à frustração e com milhões de imigrantes prontos a questionar o que está acontecendo. No Oriente, existem governos fortes, seus povos sofridos têm visão coletiva e costumam se unir na adversidade. O Ocidente tem uma nova geração fraca, uma visão individualista, sua sociedade está dividida e seus governos sem credibilidade. Isto precisa mudar urgentemente. À medida que a tensão crescer e as dificuldades do atrito se avolumarem, a resiliência dos povos envolvidos será um fator decisivo. Vou repetir: a resiliência dos povos envolvidos será um fator decisivo. Não são só armas que definem o rumo de uma guerra, pois se assim fosse, os Estados Unidos não teriam perdido no Vietnã e no Afeganistão. Vamos agora, então, ao movimento do cavalo. Numa entrevista referente aos 100 primeiros dias de governo, Trump disse acreditar que a Ucrânia será, abre aspas, esmagada muito em breve, pois enfrentará a grande máquina de guerra da Rússia, fecha aspas, que ela não pode derrotar. Ele parece se isentar e não querer mais se envolver na questão da Ucrânia, deixando essa questão para a União Europeia. Mesmo com Trump a dizer que Zelensky é, abre aspas, um ditador sem eleições, fecha aspas, e Putin reclamando da legitimidade de Zelensky, não parece que haverá eleição para presidente na Ucrânia. Aliás, Trump discretamente tirou essa exigência de eleições do rascunho do acordo de cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos. O parlamento ucraniano votou pela extensão da lei marcial e da mobilização militar por mais 3 meses, o que favorece também ao parlamento, pois enquanto a lei marcial estiver em vigor, também não existe eleição parlamentar. Assim, de extensão em extensão da lei marcial, o presidente e o parlamento se perpetuam no poder na Ucrânia sem eleições. O ex-presidente ucraniano, Petro Poroshenko, reclamou dizendo o seguinte, abre aspas, a lei marcial está sendo usada não apenas para a defesa do país, mas também para o estabelecimento de um regime autoritário, fecha aspas. A lei marcial está em vigor desde o início do conflito, período em que Zelensky efetivamente barrou e expulsou quase todas as figuras e partidos da oposição no parlamento, além de fechar veículos de comunicação e mídias
de opositores. E ele vai à Europa e aos Estados Unidos fazer discurso sobre o mundo livre e a democracia. Alguns acreditam em Zelensky. Depois de semanas de negociação e desgaste, a Ucrânia entregou então suas riquezas minerais aos Estados Unidos em troca de fornecimento futuro de assistência militar. Em 30 de abril, os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram um acordo de parceria abrangendo metais de terras raras e outros recursos naturais da Ucrânia, sem que esta última, a Ucrânia, tenha recebido quaisquer garantias concretas de segurança ou mesmo fornecimento de armas. Informações surgiram dando conta de que não se trata de um, mas de 3 documentos diferentes e que o lado ucraniano deve assinar todos eles para que o governo Trump considere o acordo concluído. Foi criado um fundo de investimento onde cada um deve colocar o aporte de capital necessário, sendo esse fundo dividido meio a meio entre Ucrânia e Estados Unidos. Cada investimento em arma que os Estados Unidos fizer, enviando armas futuras para a Ucrânia, servirá como aporte a este fundo, mas não compensará as entregas passadas. Ou seja, traduzindo, a Ucrânia pagará com seus minérios toda a assistência militar futura, mas não a que já foi feita antes. Este fundo prevê a participação, como eu disse, meio a meio, ou seja, para cada centavo posto por um lado, o outro terá que pôr também. Os Estados Unidos vão usar, como eu disse, o seu fornecimento de armas futuro, que não é disponibilidade real de dinheiro para investir, mas, na verdade, uma conversão de dívida em participação neste fundo. E a Ucrânia vai tirar dinheiro de onde? Do lado dos Estados Unidos, não é dinheiro líquido, e do outro lado, não há dinheiro. Difícil imaginar como este fundo de investimento vai se capitalizar. Ademais, neste acordo não há qualquer compromisso da Ucrânia de pagar a assistência militar dos Estados Unidos que ela já recebeu. Volto a dizer, Trump disse que ia recuperar o dinheiro que foi enviado à Ucrânia. Todavia, nesse acordo, não há qualquer compromisso da Ucrânia de pagar a assistência militar já recebida dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos poderão nunca ver este dinheiro. Não foi o acordo que Trump prometeu. O acordo será agora submetido ao parlamento ucraniano para ratificação. Aliás, isso tem sido uma constante. Trump fala através de redes sociais, com frases de efeito, dizendo que vai fazer isto e aquilo, mas quando você vai atrás dos fatos em si, eles são bastante distintos. Este acordo não resolve a questão da dependência dos Estados Unidos da importação de terras raras da China, que correspondeu a 70% das importações de terras raras dos Estados Unidos entre 2020 e 2023. Além da China, Malásia com 13%, Japão com 6% e Estônia com 5% são os principais fornecedores de terras raras aos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos dependem em 80% de seu consumo das importações. Vou repetir. Os Estados Unidos dependem em 80% de seu consumo das importações, e das quais 70% vem da China. Em alguns minerais, a dependência é de 100%, como o ítrio,
que é usado principalmente em catalisadores, cerâmicas, eletrônicos, lasers, metalurgia e fósforos, e dos quais 93% vem da China. Portanto, Trump já foi advertido para ir mais devagar. Do contrário, não vai conseguir fabricar nada nos Estados Unidos, pelo menos a curto prazo. Elon Musk tem se mostrado como um forte crítico da Ucrânia. Quando Zelensky afirmou que toda a ajuda militar dos Estados Unidos estava contabilizada, Musk publicou no X a seguinte frase, abre aspas, esta é a coisa mais engraçada que li o dia todo, fecha aspas. Fechar um acordo de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia mostrou-se muito difícil, diferente da promessa de Trump de acabar com a guerra em 24 horas. Os Estados Unidos já até mesmo desistiram. Ocorre que existem alguns pontos onde o consenso parece impossível. O primeiro é sobre a força de manutenção da paz que estaria na Ucrânia. A Rússia não aceitará tropas da OTAN. O segundo ponto é sobre a desmilitarização total da Ucrânia, da qual a Rússia não abre mão. O terceiro ponto é a exigência da Rússia de que a Ucrânia se retire das parcelas de território que ainda controla dentro dos 4 oblastes, territórios ucranianos que a Rússia incorporou. O quarto e último ponto, onde não existe consenso de forma alguma, é o pedido dos Estados Unidos de que a Rússia entregue a usina de Zaporizhzhia e a represa de Kakhovka aos Estados Unidos. Isso é inaceitável para a Rússia. Tanto a usina nuclear de Zaporizhzhia e a represa de Kakhovka não serão entregues aos Estados Unidos, segundo a posição atual da Rússia. Logo, o acordo proposto pelos Estados Unidos está fadado ao fracasso desde o início. Só sai se uma das partes ceder muito. Quando Trump foi questionado sobre quais concessões a Rússia ofereceu até agora, com sarcasmo ele respondeu, abre aspas, parar a guerra, impedir que tomem o país inteiro, o que ele chamou, Trump, de uma concessão bem grande. Segundo o general francês Dominique Dellard, o desequilíbrio, abre aspas, o desequilíbrio visível entre as tropas russas e ucranianas se aprofundará e poderá até levar à queda de Kiev. Fecha aspas. A Rússia irá comemorar agora os 80 anos de sua vitória sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Será agora dia 9 de maio. Para evitar surpresas, Putin propôs à Ucrânia uma trégua entre os dias 8 e 11 de maio. Não só Zelensky não aceitou, como disse que a Ucrânia não poderia garantir a segurança dos diversos líderes mundiais que estarão presentes às comemorações em Moscou, dando a entender claramente que poderia atacar. São mais de 20 líderes que estarão em Moscou, entre eles o presidente do Brasil e o líder da China, Xi Jinping. Caso aconteça algum problema nas comemorações em Moscou, algo grave pode acontecer e acabar com a autocontenção de Putin. Certamente, ele não vai tolerar esta humilhação. De acordo com Oleksiy Arestovsky, ex-assessor do presidente ucraniano Zelensky, a Ucrânia tem um plano secreto de última hora de terra arrasada para tornar todo o seu território inabitável no caso de uma vitória russa na guerra e também, talvez, o resto da Europa. Segundo ele, Oleksiy Arestovsky afirmou numa entrevista,
O atual chefe da inteligência militar da Ucrânia, esse ex-assessor, foi enfático em afirmar que o atual chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kirill Budanov, apresentou um plano para explodir todas as usinas nucleares da Ucrânia e possivelmente algumas da Rússia que ele conseguisse atingir, se todas as outras medidas defensivas falharem. A Ucrânia opera atualmente 4 usinas nucleares, com um total de 15 reatores. Arestovsk disse que o governo Trump sabe do plano e, por isso, propôs que o controle das usinas ucranianas ficasse sob a responsabilidade dos Estados Unidos. Ele se referiu a Zelensky e sua equipe sênior como, abre aspas, um grupo de pessoas perturbadas, fecha aspas. Aliás, mais de uma vez Trump disse que é mais fácil lidar com Putin do que com Zelensky. Após a expulsão total dos ucranianos da região russa de Kursk, pela primeira vez a Rússia e a Coreia do Norte emitiram um reconhecimento formal da participação de tropas norte-coreanos no conflito na Rússia. Putin declarou o seguinte, abre aspas, sempre honraremos os heróis coreanos que deram suas vidas pela Rússia por nossa liberdade comum, em pé de igualdade com seus irmãos de armas russos. Fecha aspas. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, declarou que a Coreia do Norte, abre aspas, considera uma honra ter uma aliança com um Estado tão poderoso como a Federação Russa. Fecha aspas. O anúncio formal da participação de soldados norte-coreanos parece conter um recado de que a parceria entre os dois países é para valer. A aliança formada entre a Rússia e a Coreia do Norte parece ir até as últimas consequências, pois após esse fato, caso a Coreia do Norte entre num conflito, ou seja invadida, certamente a Rússia terá que retribuir a força. Surgiram notícias de soldados chineses que lutaram junto com os russos também. Veja como a situação vai se expandindo. Segundo o New York Times, Trump recusou um plano de Israel de atacar as instalações nucleares do Irã no início do mês de maio, tendo optado por abrir negociações. Segundo foi reportado, o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Defesa Pete Hegseth e a diretora de Inteligência Nacional Tulsi Gabbard levantaram preocupações de que os ataques, abre aspas, desencadeariam um conflito mais amplo com o Irã, fecha aspas. O conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, que foi protagonista daquele escândalo do app Signal, não participou das últimas reuniões na Casa Branca e já foi demitido por Trump. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que se as negociações dos Estados Unidos com o Irã sobre o seu programa nuclear falharem, então um ataque militar se tornará inevitável. 8 aviões dos Estados Unidos com bombas para bunkers chegaram a Israel. Pergunto, será que Netanyahu vai conseguir atrair Trump para uma guerra cujas consequências são imprevisíveis? Será que Netanyahu vai atrair Trump para uma guerra onde os Estados Unidos não têm quase nada a ganhar? Vamos descobrir em poucos dias. Várias nações do Oriente Médio já indicaram que não vão querer se envolver num conflito entre Israel e Estados Unidos contra o Irã. O apoio árabe a essa iniciativa é zero. Trump fará agora uma turnê passando por países árabes a fim de tentar convencê-los do contrário. Todavia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait
já disseram aos Estados Unidos que não permitirão que seus espaços aéreos ou territórios sejam usados como plataforma de lançamento contra o Irã, incluindo para operações de reabastecimento e resgate, disse um alto funcionário dos Estados Unidos, na condição naturalmente de anonimato. Em resposta à proibição dos Estados Árabes do Golfo de participar do ataque ao Irã, os Estados Unidos acumularam bombardeiros B-2 na base de Diego Garcia, no Oceano Índico. Entretanto, o Irã poderia atingir a ilha de Diego Garcia, fornecendo mísseis balísticos de alcance intermediário aos Houthis do Iêmen. E para deixar bem claro que a Arábia Saudita, que é líder no Golfo, não vai participar de um ataque ao Irã e nem ceder seu território e espaço aéreo, o ministro da Defesa da Arábia Saudita, príncipe Khalid bin Salman Al Saud, visitou o Irã, onde foi recebido pelo major-general Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã. No filme que foi divulgado, eles se cumprimentam de forma efusiva. Esses dois países já foram arquirrivais por muitos anos e décadas, e agora parece que estão em pleno processo de reaproximação. Assim como fez com a Coreia do Norte, a Rússia assinou um acordo abrangente com o Irã pelo prazo de 20 anos. Esse acordo foi ratificado pela Duma, que é o legislativo russo. A Sputnik publicou o seguinte, abre aspas, o acordo estabelece uma base sólida para a expansão da parceria abrangente entre a Rússia e o Irã em todas as áreas, incluindo defesa, contra-terrorismo, energia, finanças, transporte, indústria, ciência e tecnologia. Fecha aspas. Putin acrescentou o seguinte, abre aspas, a Rússia e o Irã estão seguindo caminhos independentes no cenário global e estão resistindo à pressão externa e à aplicação de sanções ilegítimas. Fecha aspas. Como eu já disse, este aprofundamento dos laços, principalmente militares, entre Rússia, Irã, Coreia do Norte e China, através de parcerias abrangentes e sem limites, que não existiam antes, não convém de forma alguma ao Ocidente. Há mais de 2 meses, desde março, os Estados Unidos mobilizaram 2 porta-aviões, o USS Harry Truman e o USS Carl Vinson, com seus grupos de ataque para combater os Houthis do Iêmen, tendo o apoio da Força Aérea de Israel e de navios ingleses, e não consegue vencer. Aliás, essa operação de combate aos Houthis vem desde o governo Biden, com mobilização de navios franceses, ingleses e dos Estados Unidos, e não foi capaz de vencer os Houthis. Os Houthis têm reivindicado ataques diretos, inclusive, aos porta-aviões e a Israel, tendo os Estados Unidos já perdido quase 20 drones MQ-9 Reaper, que custam 33 milhões de dólares cada um, e que foram abatidos por mísseis que não custaram aos Houthis sequer uma fração deste valor. Recentemente, um caça de 60 milhões de dólares, um FA-18 Super Hornet, caiu no mar de cima do porta-aviões Harry Truman, quando este teve que manobrar, fazer uma curva fechada numa ação evasiva para fugir ao fogo dos Houthis. Esse é o segundo caça F-18 perdido pelo porta-aviões Truman. Apesar da Marinha dos Estados Unidos não reconhecer os ataques, surgiram várias imagens na internet que mostram avarias no porta-aviões oriundas de explosões. Imaginem vocês se um porta-aviões for gravemente atingido e ficar
em risco de afundar. Qual recado o mundo está recebendo de ver dois grupos de ataques com seus respectivos porta-aviões não conseguir vencer uma milícia de um país pobre? Essa guerra está saindo muito cara para os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, estima-se que em apenas 3 semanas o custo da operação já ultrapassou $1 bilhão. E, naturalmente, Trump está extremamente preocupado em acabar com isso, porque está muito caro. Recentemente, Israel teve de reconhecer que um míssil balístico lançado pelos Houthis atingiu o maior aeroporto de Israel, o Ben Gurion, em Tel Aviv. Os sistemas de defesa THAAD fornecidos pelos Estados Unidos, bem como o sistema de defesa Arrow, falharam em interceptar um míssil balístico que se aproximava vindo de milhares de quilômetros desde o Iêmen. Foi apurado que o sistema de defesa israelense não é eficiente contra mísseis balísticos. Então se pergunta, e se este ataque e outros são apenas testes preparatórios para perceber a vulnerabilidade da defesa aérea de Israel, antecedendo um ataque retaliatório em grande escala do Irã? E se esses ataques feitos pelos Houthis são, na verdade, testes para identificar fragilidades? Israel respondeu ao ataque ao aeroporto com outro ataque apoiado pelos Estados Unidos contra o principal porto do Iêmen e o aeroporto da capital Sanaa. Trump quer sair deste conflito, como eu expliquei, e anunciou hoje que os Houthis fizeram um acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos, mediado pelo Omã. Os Houthis demoraram a confirmar este cessar-fogo. Todavia, pelas informações que chegaram, o combinado é que os Houthis não atacam os navios dos Estados Unidos e estes param os seus bombardeios. Nada foi dito em relação a Israel ou embarcações de outros países. Tudo leva a crer, pelo que já foi dito, os Houthis continuarão a atacar todos os países e embarcações que desejarem, exceto a dos Estados Unidos, em função do cessar-fogo. Tudo leva a crer que Israel vai ficar sozinho neste conflito agora. Trump pulou fora porque estava muito caro. Até o momento, tudo ainda está um pouco confuso, mas, francamente, isso não vai demover os Houthis em relação a Israel. Eles são bombardeados há 10 anos, desde 2015, quando o Egito e a Arábia Saudita interviram no Iêmen. Eles são bombardeados há 10 anos e ainda estão de pé. Esses anúncios ficam muito bonitos, só para fazer manchete de jornal. Israel está abrindo frente demais e isso não é bom. Eu já falei em outros vídeos que Israel não estava acostumado com guerras longas, mas sim com guerras curtas e fulminantes. E, no entanto, agora Israel está envolvido em atritos longos e em mais de uma frente. Ele está operando na Síria, no Líbano, em Gaza, na Cisjordânia e no Iêmen. Conflitos longos e desgastantes para os quais Israel não tem recursos. Na Síria, em breve, ele terá que confrontar a Turquia. Alguns analistas apontaram que as principais operações contra os Houthis, na verdade, beneficiam principalmente a Israel, enquanto outros disseram que a Europa também é beneficiada pelo fluxo no Mar Vermelho e no Canal de Suez, e que ela deveria arcar com mais responsabilidade na proteção das rotas de navegação no Mar Vermelho. No entanto, o consenso atual
é que as marinhas europeias são relativamente fracas e não têm tecnologia avançada o suficiente para se defender adequadamente contra mísseis e drones dos Houthis. Os Estados Unidos são o que mais gasta e que menos tem benefício com esta ação no Iêmen. Os Estados Unidos estão considerando agora, então, outra linha de ação, já que essa atual não está dando certo e teve que ser assinado um cessar-fogo. Eles vão tentar formar uma força terrestre com mercenários e facções pró-sauditas para promover uma guerra terrestre no Iêmen contra os Houthis. A coalizão Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos já havia travado uma guerra aérea e terrestre por procuração de 2015 a 2022, ou seja, por 7 anos, e não conseguiu vencer os Houthis. Pelo contrário, eles ficaram ainda mais fortes a chegar aqui da forma como estão. Agora, novamente, tentarão uma coalizão contra eles. Parece que as lições do Vietnã e do Afeganistão não foram assimiladas pelo governo dos Estados Unidos. Essa enorme mobilização de forças militares para ajudar Israel na sua luta contra o Irã e os Houthis está prejudicando a capacidade de combate dos Estados Unidos lá no Indo-Pacífico. Uma matéria do New York Times colocou o seguinte, abre aspas, comandantes americanos que planejam um possível conflito com a China estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de o Pentágono precisar, em breve, transferir armas de precisão de longo alcance de seus estoques na região da Ásia-Pacífico para o Oriente Médio, afirma a autoridade do Congresso. Isso se deve à grande quantidade de munições que os Estados Unidos estão usando em uma campanha de bombardeio no Iêmen ordenada pelo presidente Trump. Fecha aspas. Ou seja, os militares americanos precisam urgentemente que os Estados Unidos cessem os bombardeios ao Iêmen, como acabaram fazendo, e não se envolvam numa guerra no Oriente Médio, porque isso desviaria munições e equipamentos que eles precisam caso haja um confronto com a China. Essa mesma máxima é verdade em relação à Ucrânia. Essas autoridades argumentam que o apoio americano em armas à Ucrânia para sua defesa contra a Rússia e décadas de campanhas militares no Oriente Médio e no Afeganistão desviaram recursos importantes da Ásia. Está claro, então, que os Estados Unidos simplesmente não podem trabalhar em 3 frentes de guerra: Ucrânia, Oriente Médio e Estreito de Taiwan. Se eles pretendem um dia confrontar a China, precisam desesperadamente não gastar mais seus recursos já limitados no Oriente Médio e na Ucrânia, a fim de se concentrar na China. Aliás, Trump anunciou que a próxima aeronave de combate de 6ª geração estava em testes pela Boeing. Lembram? Falei disso em vídeo anterior. Para voar de verdade em algum dia. Esta aeronave de esse caça-bombardeiro de 6ª geração dos Estados Unidos, um dia se tornar realidade e voar. Pois é, a China já mostrou imagens do seu caça-bombardeiro Stealth, que não é facilmente detectável, né? Stealth, de 6ª geração, que eles chamam de J-36, com asas de formato diamante, já voando e pousando na base. Ou seja, a China já possui um caça-bombardeiro de 6ª geração, que eles chamam de J-36, com aquelas asas características em forma de diamante, voando e pousando na base. O analista do Deutsche Bank, Scott Deuschle, disse que os rápidos avanços da China em aeronaves de 6ª geração
ultrapassando os caças de quinta geração dos Estados Unidos, são um sério chamado de atenção para a Força Aérea dos Estados Unidos. Eu já mostrei aqui que apenas 15% dos F-35, a aeronave mais moderna dos Estados Unidos, estão aptos a operações de combate. A superioridade aérea sempre foi um grande trunfo dos Estados Unidos e de seus aliados. Vou repetir: se você observar os últimos conflitos, a superioridade aérea sempre foi um grande trunfo dos Estados Unidos e de seus aliados, inclusive OTAN e Israel. Se eles perderem isso, essa superioridade aérea, né, não terão mais recursos decisivos numa guerra convencional. O almirante Samuel Paparo, comandante do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, que já citei aqui em outros vídeos, está extremamente preocupado. Em depoimento ao Comitê de Serviços Armados do Senado, ele disse o seguinte, abre aspas, a China está superando os Estados Unidos em capacidade aérea, de mísseis, marítima e espacial, e acelerando essas capacidades, fecha aspas. Veja, ele não está dizendo que vai superar. Vou repetir, ele disse, a China está superando os Estados Unidos em capacidade aérea, de mísseis, marítima e espacial, e acelerando essas capacidades. Em outro ponto do depoimento dele, ele disse o seguinte, abre aspas, a dissuasão continua sendo nossa principal responsabilidade. No entanto, isso deve ser respaldado pela capacidade real de prevalecer em combate. Fecha aspas. Ele está dizendo que a dissuasão deve estar respaldada numa capacidade real de vencer, e não em discursos. É o que se deduz do que ele disse. Foi informado que a força logística, para vocês terem uma ideia, foi informado naquele mesmo momento que a força logística de combate está atualmente em 60% do necessário, com 17 navios parados por falta de mão de obra e equipamentos cruciais, como petroleiros, tiveram que ser terceirizados. A necessidade do país, dos Estados Unidos, de aumentar a construção naval, a diversificação dos transportes aéreos e marítimos e as opções de petroleiros também atingiram um nível crítico. Quando perguntado sobre o que o seu comando do Paparo, o que o seu comando mais precisa e que ele não tem agora, o almirante disse que são as capacidades para combater sistemas de comando, controle, computação, comunicações, cibernética, inteligência, vigilância, reconhecimento e seleção de alvos. É só disso que ele precisa, o almirante Samuel Paparo, ou seja, quase tudo. Em outro momento, o general Dan Kane, o novo chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, disse o seguinte, abre aspas, os Estados Unidos não têm a capacidade de resposta ou a agilidade necessária para deter nossos adversários, fecha aspas. Vou repetir porque é um general, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, dizendo claramente o seguinte, abre aspas, os Estados Unidos não têm a capacidade de resposta ou a agilidade necessária para deter nossos adversários, fecha aspas. Mas, claro, é impossível. Está dito explicitamente por um dos oficiais mais graduados dos Estados Unidos. Desde o início deste canal, eu venho mostrando com diversas manifestações de autoridades civis e militares que a situação se tornou extremamente grave. E agora vocês têm aí o testemunho de um almirante e de um general que corroboram o que venho falando há 5 anos e corroboram frases e testemunhos de outros oficiais generais
que também apontavam nesta direção. É tão grave que eu vou repetir o que o general Dan Kane falou. Os Estados Unidos não têm a capacidade de resposta ou a agilidade necessária para deter nossos adversários. Pergunta-se: o que mais precisa ser dito pelos militares dos Estados Unidos para que as pessoas entendam que o cenário de Hollywood acabou? Foi noticiado que a China detonou com um sucesso uma bomba não nuclear baseada em hidrogênio, que produziu uma bola de fogo duradoura e extremamente quente. A nova tecnologia se concentra no uso de hidreto de magnésio, um pó cristalino branco ou prateado, capaz de armazenar uma quantidade extraordinária de hidrogênio. Um satélite mostrou imagens de uma frota secreta de submarinos nucleares chineses. O analista naval Alex Luke observou que as imagens revelam pelo menos 6 submarinos atracados perto de um pier, com um submarino adicional visível em uma doca seca. Foram observados, então, 5 submarinos nucleares equipados com armamentos convencionais. O 6º submarino é o do tipo 092, com mísseis balísticos nucleares. Submarino esse que já vem sendo substituído pelo tipo 094, que é mais moderno. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos estima que a frota de submarinos chineses chegará a 65 unidades até o final de 2025. Segundo o The Washington Post, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, distribuiu um memorando em meados de março, ordenando que o Pentágono priorizasse seu foco de planejamento em guerras com possíveis conflitos futuros com a China. Veja, o secretário de Defesa deseja focar a atenção do Pentágono exclusivamente na China. Vou repetir, ordenando que o Pentágono priorizasse seu foco de planejamento de guerra em possíveis conflitos futuros com a China. O memorando chamado de Orientação Estratégica Interina de Defesa Nacional descreve o seguinte, abre aspas, o documento descreve em detalhes amplos e às vezes partidários a execução da visão do presidente Donald Trump de se preparar e vencer uma possível guerra contra Pequim e defender os Estados Unidos de ameaças no estrangeiro próximo, incluindo Groenlândia e no Canal do Panamá. Fecha aspas. Hegseth escreveu que a China, abre aspas, é a única ameaça iminente do departamento, fecha aspas. Ou seja, o secretário de Defesa identifica a China como a única ameaça iminente do departamento. A orientação dele reconhece que é improvável que os Estados Unidos forneçam apoio substancial, se houver algum apoio, à Europa no caso de avanços militares russos. Ou seja, ele está sendo muito claro em dizer o seguinte: vou me concentrar na China, e é improvável que os Estados Unidos forneçam apoio substancial, se houver, à Europa no caso de avanços militares russos. No documento está escrito que a OTAN deve contar apenas com as forças dos Estados Unidos não necessárias para missões de defesa interna ou dissuasão da China. Enfim, o documento deixa claro que a prioridade dos Estados Unidos é a China. É a China, questões internas e o estrangeiro próximo, que é interessante. Também é prioridade, por exemplo, Panamá e Groenlândia, etc., o entorno. De certa forma, ele aponta que a Rússia
é problema da Europa. Mas, convenientemente, o documento é omisso em relação ao Oriente Médio. Recentemente, Trump voltou a afirmar que não descarta o uso da força para tomar a Groenlândia. A divisão dentro de Israel agora continua aumentando. O ex-chefe do Shin Bet, Ami Ayalon, apelou à desobediência civil contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu após a demissão do chefe do Shin Bet, Ronen Bar, que eu já falei aqui. Não fosse isso suficiente, mostrando uma clara falta de sintonia com a vontade do povo, Netanyahu desencadeou uma nova controvérsia ao admitir que os reféns restantes não são a principal prioridade do país, mas sim a derrota definitiva do Hamas. Ou seja, Netanyahu deixou claro, nas suas palavras, que depois ele buscou minimizar, que os reféns restantes, que ainda não foram soltos, não são a principal prioridade do país, mas sim a derrota definitiva do Hamas. O ministro das Finanças, Bezalel, em uma entrevista à CNN, disse o seguinte, abre aspas, precisamos dizer a verdade, trazer os reféns de volta não é o objetivo mais importante, fecha aspas. Isso criou, naturalmente, uma celeuma enorme com as famílias dos reféns que ainda estão com o Hamas. E reforçando esse entendimento do governo de que derrotar o Hamas é a prioridade mais importante, as Forças Armadas de Israel começaram uma extensa campanha de convocação de reservistas, uma vez que eles têm falta de 10 mil soldados, déficit de 10 mil soldados. E fizeram isso com o intuito de cumprir o plano aprovado pelo gabinete do primeiro-ministro de conquistar Gaza e manter os territórios. Ou seja, foi tomada a decisão pelo gabinete do primeiro-ministro não só de conquistar Gaza, mas de ocupá-la e manter estes territórios. Há um entendimento de que até metade dos convocados reservistas para essa finalidade poderão se recusar a servir. Ademais, centenas de soldados e oficiais da reserva de vários ramos militares de Israel, incluindo Força Aérea e a Marinha, assinaram cartas nos últimos dias defendendo um cessar-fogo em troca do retorno de reféns israelenses. A reação do primeiro-ministro Netanyahu foi radical. Ele ameaçou demitir imediatamente os militares que assinaram estas petições. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, tenente-general Eyal Zamir, disse ao governo que conquistar Gaza vai colocar em risco a vida dos reféns. Segundo ele, salvar os reféns e conquistar Gaza são duas ações que se excluem, uma ou outra. É fato que, como já mostrei, essa guerra de Israel está longe de acabar. Segundo um jornal de Israel, o Haaretz, um oficial de defesa israelense explicou que o Hamas ainda possui capacidades militares significativas, apesar de 18 meses de combates na faixa de Gaza. Eles ainda mantêm 75% de sua rede de túneis, 40 mil combatentes e a capacidade de produzir suas próprias armas. O ministro da Defesa, Israel Katz, explicou que alguns dos túneis que conectam Gaza ao Egito permanecem intactos. Então vejam, depois de 18, 19 meses de combate, o Hamas ainda mantém 75% de sua rede de túneis, 40 mil combatentes e a capacidade de produzir suas próprias armas. São mais combatentes que eles tinham quando o conflito começou. Antes de 7 de outubro de 2023, estima-se que o Hamas tivesse entre 20 e 30 mil combatentes em armas, e hoje tem 40 mil.
Todas as forças armadas do Reino Unido reunidas, Exército, Marinha, Aeronáutica, fuzileiros navais, têm um total aproximado de 144 mil militares. Em termos comparativos, a Rússia fez uma nova convocação de recrutamento para 160 mil novos recrutas. Uma nova convocação russa é maior que todas as forças armadas do Reino Unido em número de soldados. Os dois recrutamentos anteriores russos foram de 134.500 e 150 mil no ano passado. Isso ocorreu depois que Putin determinou que a Rússia aumentasse o tamanho do seu exército para 1,5 milhão de soldados ativos. 1,5 milhão de soldados ativos. Com essa meta atingida, o exército russo ficará apenas atrás da China em número de militares na ativa. Um atentado terrorista na Caxemira, controlada pela Índia, levou-a a acusar o Paquistão, prometendo uma resposta dura. O Paquistão diz que tem informações confiáveis de que um ataque da Índia é iminente. Os dois países têm um histórico de rivalidade, já tendo ido à guerra em 2019. Pior, ambos possuem armas nucleares. O Paquistão solicitou a mediação da Rússia e da China para evitar o conflito. Todavia, a China e a Turquia já se posicionaram em apoio ao Paquistão. Esse é um cenário complicado que pode acabar fugindo ao controle. Como era de se esperar, a pressão do Ocidente, mais precisamente da Europa, por uma guerra contra a Rússia, tem tido o efeito contrário, tem tido o efeito de unir ainda mais os seus oponentes. Sabe-se que o Irã, a China e a Coreia do Norte têm apoiado massivamente a Rússia. Por outro lado, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Polônia e outros países ocidentais têm apoiado a Ucrânia, inclusive colocando mercenários lá. A situação está tomando um rumo inesperado e que não é bom para o Ocidente. Um Ocidente que está dividido e enfraquecido. Vamos então agora ao movimento da Torre. Eu já mostrei aqui diversas vezes os problemas econômicos que se agigantam na Europa. Agora a Alemanha, que sempre foi o motor da Europa, entrou definitivamente em recessão. No início de 2025, a situação econômica da Alemanha se tornou como nunca foi tão ruim. Após uma sexta contração consecutiva do PIB no quarto trimestre, o país enfrenta o mais longo período de recessão na história moderna da Alemanha. Vou repetir. O país enfrenta o mais longo período de recessão na história moderna da Alemanha. Mesmo com um estímulo a gastos militares financiados por dívida, a economia não reage. Por outro lado, a economia dos Estados Unidos, que é basicamente consumo e serviços, também está em dificuldades. Eu, particularmente, não acredito que o PIB seja a única e melhor referência para mensurar o desempenho de uma economia, mas é o que se usa hoje. Hoje em dia já não se fala em PNB, Produto Nacional Bruto, e nem em outras métricas. Só se fala em PIB. Então, vamos a ele, mesmo sabendo que os números são manipulados, pois sempre há uma revisão desses números. Enfim, o PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos registrou uma redução, uma contração de 0,3%. Vamos aguardar o desfecho da guerra tarifária nas próximas semanas para ver qual é o rumo que a economia vai tomar. Elon Musk vem paulatinamente se afastando do governo Trump devido a diversas contrariedades, dentre as quais a guerra tarifária.
A suspensão da exportação de uma ampla gama de minerais e ímãs essenciais pela China, em retaliação às tarifas americanas, essa suspensão interrompeu alguns dos planos de Elon Musk de construir robôs humanoides e até mesmo 2 lançamentos de carros. O imã especial de terras raras que Musk precisa é o neodímio ferro-boro. Ele é essencial para alimentar os pequenos motores de alta eficiência usados nas articulações e outros movimentos do robô humanoide que ele pretendia lançar. A China tem quase um monopólio desse mineral, neodímio ferro-boro, controlando tanto a extração quanto o refinamento das terras raras necessárias para produzir ímãs poderosos. O quase monopólio global que a China tem de terras raras, que eu já comentei aqui há anos atrás, me antecipando a tudo que está sendo dito hoje, esse monopólio está sendo usado por ela, a China, na guerra comercial com os Estados Unidos. Isso representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos e de vários outros países, naturalmente, porque esses metais são usados por empresas estadunidenses que produzem robótica, drones, veículos elétricos, aparelhos celulares e muitos outros produtos, bem como esses produtos que a China fornece aos Estados Unidos e que agora estão suspensos, também são usados em caças furtivos, como o F-35 e submarinos movidos a energia nuclear. Elon Musk percebeu que o rumo atual do governo não é bom para os seus negócios. Claro que a China também está sofrendo com a guerra tarifária. Os Estados Unidos sentiram primeiro porque o mercado de capitais é mais dinâmico. Na China, as cadeias de suprimentos demoram mais a sentir o impacto, o que lhes dá à China um certo tempo maior. Entretanto, os efeitos já começaram a se sentir na indústria de plástico chinesa, que é dependente do etano, uma matéria-prima petroquímica que é fundamental para produzir etileno, que é um dos blocos de construção mais críticos na manufatura moderna e que é importado pela China em grande parte dos Estados Unidos. Agora é o inverso. Os Estados Unidos fornecem à China etano, que é uma matéria-prima do etileno, que é fundamental na indústria de plásticos. E a China está sentindo a falta desta matéria-prima. A Bloomberg informou que as fábricas de plástico chinesas, que dependem de etano importado dos Estados Unidos, estão lidando com a perspectiva de paralisações generalizadas assim que seus estoques acabarem. A maioria dos chamados crackers da China utiliza nafta como matéria-prima, com os processadores que utilizam exclusivamente etano, representando menos de 10% do total. Então, eles representam, esses que estão sujeitos à paralisação, menos de 10% do total da manufatura de plásticos na China. Todavia, um colapso nessa indústria ainda seria bastante danoso, ainda que seja menos de 10%. Os estoques de produtos de varejo dos Estados Unidos devem durar no máximo mais 6 semanas, como eu já comentei, o que também pressiona os Estados Unidos a fazer algo dentro desse prazo. O tempo vai mostrar quem vai ceder mais e primeiro. Peter Schiff recentemente expôs a sua visão da economia dos Estados Unidos. Ele ressaltou que a fragilidade da economia está calcada em 3 pontos: a dependência insustentável da inflação monetária, dos déficits comerciais e das taxas de juros artificialmente baixas. Ele, Peter Schiff, disse que há um desequilíbrio fundamental que impulsiona a economia dos Estados Unidos, que é a sua dependência do consumo de bens que ela não produz, que é paga pela impressão de dólares. Ele disse o seguinte, abre aspas,
Podemos consumir o que não produzimos e pagamos por isso imprimindo dinheiro. E assim, o mundo recebe a nossa inflação e nós recebemos as coisas deles. Então, ficamos com a melhor parte do acordo. Agora, eles usam nosso papel para comprar nossos ativos financeiros, nossas ações, nossos títulos e nossos imóveis. Então, eles estão acumulando ativos e obtendo a renda desses ativos. Então, o que estamos fazendo agora é nos entregar ao nosso presente e sacrificar o nosso futuro. Fecha aspas. Peter Schiff é muito claro em dizer que um país não pode continuar a consumir aquilo que ele não produz, apenas imprimindo dinheiro e se endividando. Então, ele questiona como serão construídas fábricas nos Estados Unidos se não há poupança. Ele diz o seguinte, abre aspas, porque para liberar recursos para construir fábricas, não podemos gastar todo esse dinheiro e incorrer em déficits enormes que excluem todo o nosso capital. Então precisamos cortar o Medicare, a Previdência Social, a Defesa Nacional e os americanos precisam parar de gastar. Precisamos economizar nosso dinheiro para construir essas fábricas. Elas não vão surgir do nada. Portanto, há muito trabalho árduo a ser feito. Ao fim, fecha aspas. E ao fim, ele, numa queda no mundo real, ao analisar o que está de fato acontecendo no mundo, ele diz o seguinte, abre aspas, mas claro, ninguém tem estômago para isso. Toda a nossa economia é um castelo de cartas construído sobre o dólar supervalorizado, nossos déficits comerciais, nosso consumo excessivo e taxas de juro artificialmente baixas. E tudo isso está prestes a ruir. Fecha aspas. Vou repetir, ele diz que a economia deles, e ele é americano, é estadunidense, ele diz que a economia deles é um castelo de cartas construído sobre o dólar supervalorizado, sobre os déficits comerciais, sobre o consumo excessivo e taxas de juro artificialmente baixas. Ele então argumenta que o mundo vai redirecionar provavelmente a sua produção de bens para o consumo interno e maior comércio entre os países que estão sendo pressionados. Todavia, quanto aos Estados Unidos, ele pondera o seguinte, abre aspas, o trabalho duro está aqui nos Estados Unidos, porque precisamos descobrir como consumir sem fábricas, o que não podemos fazer. Então, temos que construir fábricas inexistentes. Isso exige muitos recursos, isso exige muito esforço. Portanto, nós temos o caminho difícil pela frente, e não o mundo. Fecha aspas. E mais um detalhe que eu quero lembrar a todos vocês. O pilar da economia dos Estados Unidos é a credibilidade da sua moeda, que não tem lastro. Se a aceitação dela cair, se a credibilidade dos Estados Unidos despencar, se a confiança no governo dos Estados Unidos entrar em queda, a economia cai na mesma proporção. Sobre essa questão da confiabilidade da moeda dos Estados Unidos, o BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, que administra trilhões de dólares e serve como uma bússola para muitos investidores, lançou uma advertência surpreendente. O CEO do BlackRock, Larry Fink, escreveu o seguinte em sua carta anual aos investidores. Ele escreveu, abre aspas, as finanças descentralizadas são uma inovação extraordinária, mas essa mesma inovação pode minar a vantagem econômica dos Estados Unidos se os investidores começarem a ver o Bitcoin como uma aposta mais segura do que o dólar. Fecha aspas. E ele ainda continuou. Os Estados Unidos se beneficiaram do dólar servindo como moeda de reserva mundial por décadas.
mas não há garantia de que isso dure para sempre. Se os Estados Unidos não controlarem sua dívida, se os déficits continuarem aumentando, os Estados Unidos correm o risco de perder essa posição para ativos digitais como o Bitcoin. Fecha aspas. Vejam, Larry Fink, o administrador do maior fundo de investimento do mundo, questionando a estabilidade, a credibilidade do dólar frente ao novo modelo de moedas digitais. E mais, numa entrevista na Bloomberg TV, o apresentador perguntou a ele o seguinte: estamos em recessão? E Larry Fink respondeu, abre aspas, a maioria dos CEOs com quem converso diria que provavelmente estamos em recessão agora, fecha aspas. Vejam, muitos leem as cartas que Larry Fink do BlackRock envia e ele é uma referência para muitos investidores. Vários e vários investidores entenderam estes recados dele como uma sinalização. Tanto é que a Moody's Ratings, manteve a classificação de crédito AAA dos Estados Unidos, mas a Moody's rebaixou sua perspectiva para negativa, indicando uma possível rebaixamento futuro da classificação de rating dos Estados Unidos. Ou seja, a empresa de rating rebaixou a sua perspectiva para negativa, indicando que no futuro poderá rebaixar a nota dos Estados Unidos. O Bipartisan Policy Center alertou em abril que os Estados Unidos podem dar calote em sua dívida já em julho de 2025. Vejam como os avisos estão evoluindo de forma rápida e drástica. Essa perspectiva quanto a calote e dificuldades vem se acentuando em função da diminuição drástica de vendas indiretas, leia-se, vendas indiretas são feitas por estrangeiros, compras feitas por estrangeiros, diminuição drástica de vendas indiretas de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, eu vou explicar melhor. Nos últimos leilões, onde os Estados Unidos captam dinheiro para financiar suas atividades, aumentando a sua dívida, a procura de estrangeiros por títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e a maioria desses estrangeiros, naturalmente, era chinês, caiu drasticamente. Sem compradores externos para seus títulos, a procura teve de ser compensada artificialmente por uma busca interna, por falta de compradores externos para seus títulos dos Estados Unidos. Se continuar assim, em breve o Federal Reserve terá que intervir comprando os próprios títulos do Tesouro dos Estados Unidos, emitindo dinheiro sem lastro para poder fazê-lo. Inclusive aquelas operações, voltando àquelas operações de QE, flexibilização quantitativa, de que tanto falei aqui nos primeiros vídeos e lives do canal. De fato, Larry Fink e o BlackRock estão muito desapontados com Trump. Falando em uma teleconferência com analistas de Wall Street, Larry Fink disse mais o seguinte, abre aspas, os anúncios abrangentes de tarifas dos Estados Unidos foram além de tudo que eu poderia ter imaginado em meus 49 anos em finanças. Sim, no curto prazo, temos uma economia em risco. Fecha aspas. Essas opiniões que Larry Fink passa acabam contagiando investidores poderosos. E, para concluir, ele disse em outro momento o seguinte, abre aspas, agora somos um desestabilizador global, fecha aspas. Como eu disse, ter o BlackRock, maior administrador de ativos do mundo, a jogar contra e espalhar esse tipo de análise e opinião não é nada bom. O chefe global de câmbio do Deutsche Bank, George Saravelos, argumentou que, apesar da reversão das tarifas pelo presidente Trump, o dano ao dólar já está feito.
o mercado está reavaliando a atratividade estrutural do dólar como moeda de reserva global e está passando por um processo de rápida desdolarização. Por outro lado, o investidor bilionário Ray Dalio, fundador do maior fundo de hedge do mundo, disse numa entrevista à NBC o seguinte, abre aspas, estamos passando por uma mudança profunda em nossa ordem interna, na forma como governamos, e estamos passando por mudanças profundas na ordem mundial. Esses tempos são muito parecidos com os da década de 30, fecha aspas. Então, numa publicação no X, ele ainda foi mais enfático e claro. A publicação diz o seguinte, que ele fez no X, abre aspas, o aspecto maior, muito maior e mais importante a ter em mente é que estamos presenciando um colapso clássico das principais ordens monetária, política e geopolítica. Esse tipo de colapso ocorre apenas uma vez na vida, mas já aconteceu muitas vezes na história quando condições insustentáveis semelhantes estavam presentes. Fecha aspas. Eu acabei de mostrar a vocês agora rapidamente a avaliação de 4 expoentes: Peter Schiff, Larry Fink, Jorge Saravellos e Ray Dalio. Tirem as conclusões que julgarem adequadas. Vamos agora ao movimento do bispo. Não é só a Europa e a China que vêm sofrendo com problemas demográficos, como eu já mostrei. O Japão registrou uma queda anual de 898 mil pessoas na sua população. Esse é o 14º ano consecutivo de declínio populacional no Japão, segundo estimativas do governo. Trump inadvertidamente ajudou a eleger opositores no Canadá. Lá, onde os conservadores estavam à frente na corrida eleitoral e eram apoiados por Trump, após as falas dele, acabaram perdendo. Mark Carney, primeiro-ministro eleito pelo Partido Liberal de Trudeau, venceu com um discurso de confronto com os Estados Unidos. Ele baseou a sua campanha política na defesa nacionalista do país, colocando-se contra as pretensões de Trump. Ele, Mark Carney, é um canadense a serviço dos ingleses. Já foi o líder do Banco da Inglaterra e falei dele nas primeiras lives do canal, mostrando que, na época, ele havia proposto em 2019, salvo engano, a substituição do dólar dos Estados Unidos por outra moeda de aceitação mundial. Nas lives, logo no início do canal, eu disse que ele havia apresentado um relatório de, salvo engano, 32 ou 36 folhas, isso em 2019, né, postulando a substituição do dólar dos Estados Unidos por outra moeda de aceitação mundial. Logo, é bem possível que a relação entre os Estados Unidos e o Canadá piore bastante, e Mark Carney, que é bastante astuto, jogará ativamente, junto com a facção europeia, contra Trump. Após 55 anos à frente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, de 88 anos, renunciou ao seu cargo. Ademais, conforme noticiou o Wall Street Journal, ele e sua esposa serão investigados por má conduta financeira e ética. Algo realmente inusitado aconteceu. Segundo o Wall Street Journal, houve uma reunião sem precedentes, ocorrida em dezembro de 2024, que abordou a série de ataques cibernéticos em andamento contra infraestruturas críticas dos Estados Unidos. Nessa reunião, descrita como uma cúpula, cerca de 12 autoridades de segurança nacional dos Estados Unidos se envolveram em discussões francas com seus colegas chineses, ou seja, final de dezembro, uma cúpula para falar de situações de guerra cibernética, em dezembro de 24, entre Estados Unidos e China. Segundo o relato de um funcionário que acompanhou a reunião, aconteceu
o seguinte, abre aspas, os comentários da autoridade chinesa na reunião de dezembro foram indiretos e um tanto ambíguos, mas a maior parte da delegação americana na sala os interpretou como uma admissão tácita e um aviso aos Estados Unidos sobre Taiwan. Fecha aspas. A campanha cibernética da China tem sido implacável desde o início de 2023 e inclui todo o espectro de infraestrutura crítica dos Estados Unidos, incluindo, então, energia, água, telecomunicações, controle de tráfego aéreo e sistemas relacionados à navegação marítima dos Estados Unidos. De fato, parece que o comprometimento dos sistemas dos Estados Unidos pela espionagem cibernética da China foi gigantesco, como, aliás, vem mostrando aqui ao longo de todos os vídeos, desde aqueles primeiros escândalos da SolarWind até hoje. Hermann Hasken, um oficial militar aposentado e consultor sênior de várias empresas de guerra cibernética e eletrônica, disse que, abre aspas, o público está recebendo apenas uma parte de toda a história sobre o tamanho e o escopo das intrusões da China em todos os 16 setores de nossa infraestrutura crítica. Fecha aspas. Na verdade, a avaliação da maioria dos especialistas é que os chineses ainda têm acesso a todos os sistemas que hackearam os Estados Unidos. Eu disse em vídeo anterior que um aviso havia sido dado às autoridades dos Estados Unidos de que potências externas poderiam tentar cooptar membros da comunidade de inteligência não satisfeitos. Agora, o Centro Nacional de Contra-Inteligência e Segurança, a sigla deles NCSC, e o Centro Nacional, em um boletim publicado no dia 8 de abril, acabou por dizer exatamente isto. Eles escreveram o seguinte, abre aspas, entidades de inteligência estrangeiras, particularmente aquelas na China, estão visando funcionários atuais e antigos do governo dos Estados Unidos para recrutamento, se passando por empresas de consultoria, headhunters corporativos, think tanks e outras entidades em sites de redes sociais e profissionais. Fecha aspas. Claro que são sempre ofertas financeiramente atraentes com uma carga de serviço moderada, porque senão eles não aceitariam aqueles que precisam ser cooptados. Por outro lado, a CIA resolveu responder a essas cooptações e fez 2 vídeos direcionados a chineses que queiram cooperar com ela, a CIA. Os vídeos estão em mandarim e surgiram zombarias na internet, pois, segundo os chineses, o mandarim falado nos vídeos é muito estranho. Bom, se os vídeos ajudarem a atrair chineses descontentes, isso é o que interessa. A situação está tão complicada, após diversos escândalos de espionagem, como já mostrei aqui em vários vídeos, que está sendo necessário reformular a comunidade de inteligência dos Estados Unidos. A diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, anunciou no mês passado uma força-tarefa para construir a confiança na comunidade de inteligência. Fecha aspas. Veja, uma força-tarefa para reconstruir a confiança na comunidade de inteligência. Ela disse o seguinte, abre aspas, já estamos identificando gastos desnecessários em tempo real, simplificando processos desatualizados, revisando documentos para desclassificação e liderando esforços contínuos para erradicar abusos de poder e politização. Fecha aspas. Vamos agora a uma questão de saúde extremamente preocupante. É incrível o que vem sendo divulgado sobre o autismo. Um relatório divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos informou que 1 em cada 31, uma criança
em cada 31 crianças nos Estados Unidos tem autismo. Para vocês entenderem a evolução desse quadro, como foi rápida, né? No início da década de 1990, apenas uma criança em cada 10 mil eram diagnosticadas com autismo. Uma em cada 10 mil. Depois, na primeira pesquisa feita nos Estados Unidos há 22 anos, a prevalência era de uma criança em cada 150. Olha que evolução. Década de 90, uma em cada 10 mil. Depois, há 22 anos atrás, uma em cada 150 crianças. E agora, uma em cada 31 crianças. É um aumento exponencial, absurdo, colossal. O relatório levou o secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., a dizer que, abre aspas, a epidemia de autismo está se alastrando, fecha aspas. E ele ainda acrescentou, a prevalência em meninos é de impressionante 1 para 20, e na Califórnia de 1 em 12,5 crianças. Veja, não bastasse 1 para 31 já ser uma relação absurdamente alta, ele disse que na Califórnia a proporção é de, e prevalece em meninos e não em meninas tanto, mas em meninos, a prevalência é de 1 para 20 entre os meninos. E na Califórnia de 1 para 12. 1 para 12,5. O pior é que as causas ainda não foram identificadas após tantos anos. Robert Kennedy Jr. disse o seguinte, abre aspas, deveríamos ter tido essas respostas há 20 anos atrás, fecha aspas. Kennedy vem dizendo há muito tempo que o autismo provavelmente, na opinião dele, está ligado às vacinas na infância. Houve um apagão de energia elétrica em Portugal, Espanha e um pedaço da França. Ele durou menos de 24 horas, e em alguns lugares, até bem menos do que essas 24 horas. A origem parece ter sido na Espanha, e alguns analistas culparam a transição energética para a energia solar e eólica como causadoras da situação. Surgiram também notícias de um fenômeno atmosférico raro. O fato é que se viu correria aos supermercados, que só recebiam dinheiro em espécie, dentre várias outras situações caóticas, como no trânsito. Agora, vocês imaginem uma situação como essa, se o apagão durasse, por exemplo, 4 dias. Vários inscritos aqui do canal, que moram na região afetada da Europa, reportaram a situação e se mostraram tranquilos, porque suas medidas acautelatórias prudenciais estavam organizadas. O canal possui visualizações em mais de 50 países. Aqueles que nos ouviram e mantiveram suas medidas prudenciais em dia não ficaram desesperados durante o apagão, porque estavam preparados. Na Europa, concorrer em eleições sendo de direita ficou complicado. Em vários países, incluindo Romênia, Alemanha e França, barreiras estão sendo levantadas contra estes candidatos. Na França, um juiz decidiu que Marine Le Pen, candidata à presidência, não é elegível para concorrer a um cargo, junto com 8 eurodeputados do seu partido. Não coincidentemente, a notícia da inelegibilidade de Le Pen chega quando ela lidera as pesquisas para as eleições presidenciais francesas em 2027. Dessa decisão ainda cabe recurso. Poucos sabem, mas a questão do lixo espacial está se tornando muito preocupante e piorou significativamente em 2024. Os números são impressionantes. A Agência Espacial Europeia estima que existam atualmente mais de 1,2 milhão de objetos em órbita,
com mais de 1 centímetro e mais de 50.000 com mais de 10 centímetros. Isso poderia ocasionar o que se conhece como efeito Kessler. Pense numa colisão inicial que cria centenas de fragmentos que então começam a colidir com outros objetos em órbita, ocasionando novos fragmentos que colidem novamente com outros objetos, desencadeando então uma reação em cadeia. Seria extremamente difícil superar uma catástrofe em que milhares e milhares de objetos seriam destruídos em órbita, pois zonas orbitais inteiras poderiam ficar inutilizáveis. A destruição de milhares de satélites seria catastrófica e suspenderia várias atividades vitais na superfície, dentre elas, como exemplo, o GPS. Trump é disruptivo, é impulsivo e tem uma missão. Todavia, em alguns momentos, ele precisa exercer uma autocontenção. Após ser perguntado se tem alguma preferência sobre quem seja o próximo pontífice, o próximo papa, Trump disse o seguinte, abre aspas, eu gostaria de ser papa. Essa seria a minha primeira opção. Fecha aspas. Logo, ele deu a entender que ser papa é para ele sua primeira opção, mais importante do que ser presidente dos Estados Unidos. E alguns dias depois, não satisfeito, Trump postou uma foto dele, feita possivelmente por IA, vestido como papa. Ele postou nas redes sociais. E pior, a foto foi republicada pela Casa Branca. A repercussão foi péssima. Totalmente desnecessário. Para você, meu amigo e amiga que acompanha o canal desde o início, eu deixo os meus parabéns por você ter se eleito para receber informações relevantes e tempestivas, para fazer uma travessia tranquila e com muito aprendizado. Sempre falei para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, para aqueles que querem entender. Porque o tempo, hoje, passa muito rápido. O efeito dominó está em andamento rápido e próximo do fim. Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Estamos falando agora em meses para o checkmate global. Por quê? Porque todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global está em processo rápido de finalização. Um grande abraço a todos vocês.